Olá! Ontem eu conversava com algumas amigas e surgiu um ponto na conversa que eu achei muito interessante trazer aqui. Às vezes nós queremos ser usados por Deus e a gente tem um entendimento que eu também já tive, e isso tem mudado recentemente, de que se a gente não fizer o processo todo, eu já vou te explicar, não tem por que a gente falar de Deus para uma pessoa. E vocês vão me entender, né? Era uma mãe que comentava que ela tá com o bebezinho na mesma idade de uma outra mãe, acabou de nascer, é recém-nascido, e encontrou essa mãe, nossa, chorou demais, falou que tá sendo muito difícil, como que ela tá aguentando, que tá tudo dando, né, errado, a questão de amamentação, de sono. E essa pessoa falou, nossa, pra mim tá igual, né, difícil, mas eu tenho orado todos os dias, eu não paro, né, eu faço oração o tempo todo, e na madrugada que eu tô acordada com o bebê, eu tô sempre pedindo pra Deus estar comigo. E eu falei, olha que interessante, né? Às vezes o que ela queria era uma outra dica, uma outra sugestão, né? Ó, faz tal coisa, uma coisa prática, né? E no fundo, o que ela falou que fez a diferença é esse contato que ela tá tendo com Deus, né? Ela tá participando de um grupo que a gente tem de mulheres e tem se aproximado muito nos últimos, né, meses, de buscar mais a Deus, de colocar, né, entregar mais o dia a Ele. E isso tem feito diferença nesse período dela com o recém-nascido. E aí eu perguntei, né? Ela falou, não consegui falar nada, eu fiquei travada, porque eu não sabia o que falar. E eu falei, eu não sei se você sente isso. Ela falou que sim, que às vezes a gente não quer falar, porque a gente, às vezes parece tão pouco, a gente fala, nossa, mas é que Deus é que tem me ajudado, Deus é que tem feito a diferença, eu buscar Deus é que tem feito a diferença, a oração que eu faço que tem feito a diferença, porque parece que o certo seria a gente falar isso, falar mais, explicar mais, e aí às vezes até convidar a pessoa para buscar Deus numa igreja, e às vezes não é isso que Deus espera de nós. Deus, ele tem aquela porção naquele dia que a gente tem que passar para frente. Não sei se vocês estão me entendendo. Nós estávamos também essa semana numa outra cidade com as crianças, e um rapaz, né, estava bêbado, começou a falar com a gente, falar. E a gente foi ouvindo, foi conversando, foi dando atenção. E foi a mesma situação. Eu pensei, nossa Deus, o que eu vou falar pra ele no estado que ele tá? Mas assim, eu preciso falar algo de Deus pra ele, mas assim, é muita loucura eu achar que eu vou falar com ele aqui, vou falar pra ele ir pra uma igreja e as coisas vão mudar. E eu senti muito, muito forte no meu coração de que assim, o que eu tinha pra fazer ali era uma coisa. Eu não preciso fazer tudo por aquele rapaz, entende? Ali a gente deu atenção. No final eu falei uma mensagem, né, pra ele, falei que Deus estava esperando que ele voltasse pra ele, porque ele falou vários versículos durante a conversa bêbado, ele misturava versículo da Bíblia com vários assuntos malucos, assim, e dava pra ver que ele tava tendo meio que uma crise ali, e é difícil numa situação como essa, né, um rapaz sozinho. Você vê que um rapaz normal, de aparência normal, mas que provavelmente tinha passado a noite bebendo, ou a madrugada bebendo. E aí eu entendi de Deus. Para aquele momento, a minha missão era só falar para ele o que Deus colocou no meu coração, né? No final, quando eu saí de perto dele, eu falei, Lucas, né? Você conhece muito a Deus, né? Tá claro, você falou várias coisas aqui, mas Deus, ele espera que você volte pra ele. Ele tá te esperando. E ele arregalou os olhos assim e ficou sem palavras. Mas era o que Deus pediu pra eu fazer naquele momento. Outras pessoas serão usadas para tocar esse rapaz. Você entende? Não cabe a nós fazer todo o processo. E às vezes a gente fala pouco de Deus porque a gente acha que a gente tem que pegar o processo na mão e fazer tudo. E não vai ser a gente que vai fazer a pessoa mudar de vida, ou buscar de fato Deus, ir numa igreja e buscar, né, um aconselhamento. Não é nosso papel. Às vezes o que Deus precisa é só que a gente fale de Deus, que a gente lembre a Ele, que Deus ama Ele. Por quê? Porque Deus vai usar outras situações lá na frente que a gente não conhece para estruturar isso. Assim como foi com a gente. Em algum momento uma pessoa falou de Deus, nós sentimos necessidade, né? Nós tivemos um momento de dificuldade na vida, nós buscamos a Deus em casa, alguém falou dele, alguém nos levou em algum lugar. Vários pedacinhos nos levaram a ter esse contato e essa relação mais próxima. E aí eu falava isso com essa moça.
com o bebê, né? E ela falou, nossa, faz todo sentido. Porque às vezes eu não falo de Deus justamente porque eu acho que é muito pouco que eu vou falar. Mas eu falei, às vezes o que Deus só precisava é que você fale isso. Eu estou buscando a Deus todos os dias, isso está me dando força. Não é que isso vai mudar a vida daquela outra mãe, mas às vezes Deus vai usar outras pessoas para falar a mesma coisa e essa mãe se convencer. Ou ela vai estar abrindo o YouTube para procurar algo sobre bebê e Deus vai colocar um vídeo e ela vai assistir e vai ter tudo a ver com isso, né, com esse assunto. Então, essa é uma mensagem muito profunda porque é uma revelação muito recente para mim, que eu tive na minha vida e que eu queria compartilhar. Porque às vezes você quer fazer o bem para as pessoas, mas você quer fazer o começo, meio e fim. E às vezes Deus está te dando só uma pequena parte. Às vezes você é uma parte do todo e você não está conseguindo entender que essa parte vale muito. Aquele comentário que veio no seu coração para você fazer, faça. Aquela pessoa que Deus colocou no seu coração para você ligar, ligue. Um abraço que Ele pediu para você dar, dê. Porque aquilo ali não significa o todo que Deus vai fazer na vida daquela pessoa, mas é uma parte importante do processo dele com aquela pessoa. Você é só um instrumento. Se você tem pedido para Deus para ser instrumento dele, que é o que eu tenho feito em todas as minhas orações, isso tem, né, pode ter uma constância maior na sua vida. Então eu espero que isso tenha trazido alguma reflexão a mais, um esclarecimento também. Se você também tinha essa dúvida como dela e a minha, né, que você comece a perceber agora o quanto Deus pode te usar nos detalhes, e os detalhes vão ser fundamentais na mudança de vida de uma outra pessoa. Eu desejo que você faça um excelente dia.